Senhor. Irmão, eu ia louvar um hino, mas eu quero falar de coisa grandiosa que o Senhor fez na minha vida ontem. Eu já ouvi tantas palavras poderosas, né, da parte de Deus. E a palavra de Deus fala que nós ouvimos se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, né, irmão? E eu confesso para os irmãos que ontem eu saí à tarde para ir naquele mercado na entrada do Ortobon, né, super que barato, né, irmão Sônia? E a gente foi no carro ali, fomos fazer umas compras ali, e quando a gente estava dentro do mercado, eu escutei aquele moço lá no microfone: quem for para casa, cuidado que vai ter que ir de barco. E eu também não me liguei, fiquemos lá e continuamos. Quando a gente saímos fora ali, o toró já estava caindo já. E eu disse assim: Rosa, nós vamos ficar a noite toda aqui, vamos embora, né? A gente tem que sair na chuva, peguei porque as coisas do carro. E subimos para cá, né? A gente viu, não, mas a chuva aumentou mesmo e o carro começou a embaçar. E a visibilidade estava precária mesmo. E eu não conseguia, eu vendo só a luz do carro mesmo. E a Rosa tentando limpar ali o retrovisor. E eu digo, eu queria entrar aqui na Rua das Duas Irmãs, que eu sabia que eu entrava, vinha por dentro, saía aqui por cima aqui e dava para ir para casa. Mas estava tão precária do jeito, numa situação que eu não consegui nem ver a entrada, passei direto. Eu passei aqui no rumo do bairro Botafogo. E quando eu cheguei ali, irmão, ali naquela bacia aqui do Detran ali, o negócio é sério, tava água mesmo. E eu digo, e agora, Rosa, nós só vamos ir para frente, como é que nós vamos voltar? E entrei ali para o Parque Flora, fiz o retorno ali, voltei de novo. E quando nós viemos para cá, irmão, aí muita água mesmo e eu não achei outra opção. E foi muita água mesmo e os carros bem devagarzinho. Eu disse, Rosa, o carro vai morrer aqui no meio dessa água aqui, nós vamos ficar aqui. E a minha, no meio daquele aperreio ali, eu biquei o carro no rumo de cá aqui, pegando essa bacia que entra aqui pra dentro aqui, que o negócio ali é sério. Quem conhece, né, irmão? E eu ali, eu passei a primeira, irmão, e o meu carro, ele é o 1.0, ele não tem tanta força, né? Que o carro 1.0 é para alto e para essas coisas ele não tem tanta força, né? E eu passei a primeira ali, irmão, quando chegou bem no meio da bacia mesmo, o carro começou a morrer, começou a perder força. E a Rosa se aperreou ali, ela volta, e agora o que vai acontecer? Eu digo, rapaz, seja o que Deus quiser. E ali, irmão, eu passei a primeira e acelerei, o carro pegou um pouquinho de força de novo. Eu passei ali, ainda perdi 2 calotas do carro ainda, isso é de menos. Mas quando eu saí fora, eu digo, foi um milagre de Deus. Porque realmente ali o carro ele não tinha condições de passar, porque o carro deu lá no meio da porta, entrou água para dentro. E eu digo, rapaz, foi um milagre de Deus, porque eu não sou um bom motorista, eu não me considero um bom motorista, mas eu, por experiência nessas coisas, irmão, passei a primeira, acelerei mesmo. Mas eu digo, foi um milagre de Deus, né? Porque, irmão, eu sei, Deus já fez tanta coisa grandiosa na minha vida, coisa grande mesmo, que eu digo, é só Deus mesmo. A gente tem, irmão, que se aquebrantar, confiar em Deus, confiar no Senhor. A palavra de Deus fala, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará por ti. Pois então, se é nesse momento, irmão, que nós provamos a nossa fé para com Deus. Quando nós se achamos, né, incapazes das coisas acontecerem na nossa vida, mas nós sabemos que Deus, ele faz o impossível acontecer, né? E ali eu vi ali que foi Deus mesmo, irmão. Por isso que eu ia louvar o hino, eu tinha fé bonito, mas a gente tem que contar as maravilhas que Deus ele faz na nossa vida, né? É só ele mesmo que pode fazer algo acontecer na nossa vida, né? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Paz do Senhor para a igreja. Deixar uma palavra para a igreja em Mateus capítulo 12. Realmente essa chuva ela foi uma luta. Eu hoje saí com meu filho, com Daniel. Parece que foi impressionante, parece que marcou o horário. Foi a gente sair de casa, a chuva começou a ficar forte, a gente ficou preso. Para lá não dava para ir porque estava alagado, para cá não dava para ir porque estava alagado, e a gente no meio, esperando. Mas glória a Deus, estamos aqui. Deus deu vitória. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 12, versículo 46. Nos diz assim: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse:
ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Aleluia. Palavras do Senhor Jesus para a nossa vida. Temos o privilégio de podermos ser irmãos, irmãs, família de nosso Senhor, mas para isso precisamos fazer a vontade do Pai, precisamos obedecer ao Senhor. Como o presbítero Luiz falou aqui, não é só olhar o Evangelho, né? Quantas pessoas olharam a arca na época de Noé? Noé estava ali fazendo aquela arca e as pessoas olhavam e falavam: esse homem é louco, larga disso. Mas ele não largava, ele era fiel, e as pessoas olhavam a arca. Olhar a arca não os salvou. Quando a chuva caiu e começou a alagar e começou a subir, olhar a arca não os salvou. Quando o povo de Israel, ele foi para o Egito, ele viveu ali no Egito, ficou tanto tempo ali no Egito vivendo, que muitos esqueceram até de quem eram, de onde tinham vindo, de qual era a sua missão, de quem era o seu Deus. E saíram dali e contemplaram a terra prometida e viram a terra prometida, mas não conseguiram entrar na terra prometida. Ver a terra prometida não os levou até a terra prometida. Por falta de fé, de confiança, de força, de ânimo, eles blasfemaram, tiveram medo, e o Senhor mandou eles de volta pelo caminho que eles tinham vindo. Vocês vão andar mais 40 anos no deserto. Olharam de longe e não entraram. Hoje, quantos estão olhando o Evangelho? Olhando de longe, olhando, observando, mas não tem coragem de mergulhar. Porque obedecer, fazer a vontade do Pai é isso, é mergulhar fundo. Não é somente olhar e observar. Olha como o pastor ora, olha como a irmã ora, olha como a irmã louva, como o pastor fala. Não, é ir mais fundo. Quando o Senhor, ele fala com Josué, ele fala: esforça-te, tem bom ânimo. O Senhor, ele fala com Josué: olha, não aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Isso é mergulhar mais fundo. O Senhor, ele fala a Moisés: tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer, nada acrescentarás nem diminuirás. Se eu mandei é para fazer, é para obedecer, e aí você vai mergulhar mais fundo. Então eu deixo a pergunta para a igreja: quem é que tem coragem de dizer: vejam o que vão fazer, mas eu e minha casa servirei ao Senhor? Assim você vai mergulhar mais fundo. Você não vai só olhar o Evangelho, mas você vai viver o reino de Deus na terra. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.